também o pré-candidato a deputado estadual, Alan Carneiro, também presente. Prazer, Raquel, satisfação, né? Prazer, seja bem-vindo. Fica à vontade. Tudo bom, Guilherme? Fica à vontade. Guilherme. Diógenes Ramos, o jornalista político. Boa tarde mais uma vez a você, amigo ouvinte, né, que está ligado aí através das ondas sonoras da 87,9 e também no Facebook, né, através da página do programa Entre Linhas, né, pontualmente 13 horas e 38 minutos, né, como a gente vem anunciando, né, já há um bastante tempo, né, que a gente estaria com essa rodada de entrevistas, né, com todos os postulantes ao governo do estado. Então hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a pré-candidata pelo PSDB, Raquel Lira, né, juntamente com o seu pré-candidato a senador, Guilherme Coelho, o pré-candidato a deputado estadual, Alan Carneiro, né, a Priscila está em outros compromissos, em outras agendas, mas também, né, a gente externa o nosso agradecimento, né, por essa disponibilidade, né, bem como os correligionários, né, que fazem a base de apoio aqui na cidade de Jataúba. Então, antes de mais nada, Raquel, boa tarde e seja bem-vinda ao programa Entre Linhas, né? Para a gente é uma satisfação poder contar com você aqui participando e batendo esse bate-papo conosco. Boa tarde, Diógenes, França. É uma alegria poder estar aqui. A gente passou a manhã inteira no Moda Center, ali em Santa Cruz do Capibaribe. Demos uma parada rápida para o almoço, comemos um bode no Tempero e Brasa, com o seu Isaac lá, toda a família dele. Fomos super bem recebidos. E estou aqui na companhia de Alan Carneiro, que é pré-candidato a deputado estadual. Aliás, candidato agora, né? Fizemos uma convenção, agora já é candidato a estadual. Homologados, né? Guilherme Coelho, que foi prefeito de Petrolina por 2 vezes, deputado federal, e nosso candidato a senador, né? Conhecendo de perto, eu disse, olha, Guilherme, essa aqui essa é a nossa manga e nossa uva, é a nossa confecção. Né? Ele que vem lá de Petrolina, que me levou para conhecer mais de perto a realidade de quem planta a fruticultura, que faz a fruticultura irrigada lá no sertão do São Francisco, poder vivenciar aqui e conhecer de perto a realidade do nosso polo de confecções, vendo os nossos desafios também. Mas uma alegria poder estar aqui. Obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Alan. Sim, boa tarde, Raquel. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão aqui. Raquel, a gente, né, aqui no Agreste, nós temos um grande problema que são 2 coisas. Que está esquecida praticamente. É água e
e o asfalto. Você lá em Caruaru deixou o seu mandato de prefeita, né, pela segunda vez, e postulando a ser governadora. Qual o ponto que você mais atraiu nesse ponto de vista da questão para governadora? Porque uma cidade do tamanho de Caruaru não tem os mesmos problemas como Jataúba, Brejo, umas cidades bem menores de que Caruaru. França, na verdade, a gente tem andado Pernambuco inteiro, revisitando. Eu já tinha a oportunidade de, como deputado estadual por 2 vezes, secretária de Estado, delegada de Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, de em várias oportunidades poder visitar o nosso Estado. Agora, revisitando como pré-candidata a governadora de Pernambuco e candidata, eu vejo que os problemas, eles são muito semelhantes de uma cidade para outra. Ele muda de escala. Né? Numa cidade maior, os problemas eles existem também. Assim como falta água em Jataúba, também falta em Caruaru. Assim como a gente tem dificuldade em estradas que interligam Caruaru, como a BR-232, que chega até lá esburacada, todo mundo que vai para a capital sabe muito bem disso, da dificuldade que tem sido transitar na 232. E o que a gente tem necessário é de um cuidado forte com a área de saúde, com a área de segurança, com as nossas estradas esburacadas, as conexões de Caruaru com Brejo da Mar de Deus, com Santa Cruz e Toritama, a dificuldade de terminar a obra da duplicação da BR-104. Eu mesmo já fui 5 vezes para a assinatura da ordem de serviço de conclusão da obra. Então, são pelo menos aí 14 anos de quem está esperando uma obra tão importante para o desenvolvimento dessa região poder ser concluído. E Jataúba, ela é meio emblemática, porque 3 anos que se passaram aqui, né, pelo menos 3 anos chegando água só no caminhão-pipa. Aí depois começa a chegar água, colocando a água de outras adutoras para poder chegar até aqui. E toda vez que você desconecta um sistema para conectar outro, como por exemplo jogar água aqui, você está tirando de algum lugar, porque o Estado de Pernambuco, o governo do Estado, não tem sido eficiente em entregar as obras que podem resolver definitivamente. A gente estava ali na questão da adutora, discutindo a questão da adutora de Poço Fundo, para poder garantir a água para Santa Cruz do Capibaribe, a adutora do Alto Capibaribe, a adutora do Agreste. É um bocado de adutora que fica no sonho da gente, mas que não vira realidade na torneira da casa do povo. Então, eu venho daqui, eu sou daqui. A gente conversava ali no Boda Center, hoje pela manhã. Nosso povo é muito aguerrido, trabalhador. Ninguém tem medo de serviço. Todo mundo trabalha, rala muito, vai para a feira, costura, planta quando dá, pega um pouquinho de água aqui do açude para poder plantar tomate. Né? Se tem espaço para criar uma galinha, é a máquina de costura de um lado, a galinha do outro, junto com o milho e o feijão quando cai um pingo de chuva. Nosso povo é guerreiro, sendo que precisa de apoio do governo do Estado para isso. Então, eu venho com uma experiência de alguém que sofreu a peleja de prefeita, que a gente conseguiu, mesmo diante da ausência absoluta do governo do Estado, na cidade de Caruaru, com problemas no Hospital Regional do Agreste, na Fusan, sem entregar o Hospital da Mulher, o Complexo de Polícia Científica, que podia atender toda essa região, sem receber água da adutora a adutora do Agreste, nem a adutora de Serra Azul, é outra que prometem para lá, tirando água da barragem de Serra Azul de Palmares, para abastecer 14 municípios do Agreste, mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma transformação na nossa cidade. Como? O maior investimento em educação da nossa história. A gente conseguiu, França, o ano passado, bater recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos em Caruaru. A gente conseguiu construímos uma maternidade nova, onde nascem os filhos de Jataúba. Bota na ambulância, pega uma senha, vai-se embora para Fusan, quando não tem espaço, vai-se embora para Morena, aí não dá, vai para Limoeiro, aí não dá, vai embora para o Recife. Fica a família aqui em Jataúba, porque não tem dinheiro para pagar combustível, para seguir a ambulância, e a gente simplesmente coloca, no momento mais bonito da vida da mulher, bota a mulher sem ter para onde parir o seu filho. A gente inaugurou em Caruaru uma maternidade, Santa Irmã Dulce, que não deixa a desejar. É a maternidade mais bonita de Pernambuco, pública ou privada. E onde a gente tem um atendimento humano. A gente já tinha aprovado por lei o projeto Nascer Bem, humanizado o parto, garantir o acesso da família, do marido, da avó, para poder acompanhar a gestante num momento tão especial da vida. Então, assim, se é possível fazer em Caruaru, é claro que é possível fazer em Pernambuco. Nós investimos 20 milhões de reais na maternidade na obra, mais 5 milhões para comprar os equipamentos. Vai me dizer que isso não é possível fazer em Pernambuco? Construir novas maternidades, a gente se compromete com 5. A gente fez o maior investimento em creche da nossa história. E toda vez que eu falo com uma mulher sobre creche, os olhos enchem.
de alegria, né? De energia positiva. Porque para sair de casa para trabalhar, e muitas daqui sustentam seus meninos, precisa ter onde deixar as crianças. Né? Então, o que eu trago aqui, você me pergunta, eu venho cheio de resultado, aprovação muito positiva do nosso povo em relação ao nosso governo. Fiz pesquisa semana passada, eu tenho mais de 80% de avaliação positiva em Caruaru. Né? E é com essa mesma energia, capacidade de trabalho, que a gente quer poder governar o estado de Pernambuco. Para quê? Para poder enxergar o Agreste, para poder enxergar os invisíveis, para poder chegar a Jataúba, não passando por aqui de helicóptero, vindo pela estrada. Né? Tem muita gente que vai vir aqui de passagem, mas eu sou daqui. Né? Então, o compromisso com o Agreste pernambucano, de uma governadora que conhece de perto a realidade e a dureza da vida de quem vive aqui, é o que eu quero fazer. Mudar a realidade daqui para melhor. E o que a gente tem hoje, na prática, é um governo que virou as costas para o interior do estado e que não sabe onde fica no mapa o Agreste pernambucano, a não ser para cobrar imposto e para aprender motocicleta do trabalhador que sai com balaio na cabeça, né? ou na garupa, para fazer a feira, e quando volta com o balaio na cabeça, porque aprenderam sua motocicleta no final de semana, no dia de feira. Então, está na hora de mudar. Ô Raquel, dentro desse contexto, né, pegando o Caruaru, né, você é bem avaliada, né, e nas últimas eleições de 2020 você obteve uma votação de mais de 66%. Então foi difícil abrir mão da prefeitura de Caruaru em busca assim como você transformou o Caruaru também, o sonho de proporcionar aos pernambucanos dias melhores, né, e você também, aproveitando o ensejo, foi tema de bastante polêmica, né, ao longo da semana, né, porque muitos diziam que você iria desistir da sua pré-candidatura, né, iria se juntar, né, a Miguel ou então a Anderson, né, que até a gente esteve, né, na visita que você esteve com o Anderson lá em Santa Cruz, né, e aí você de fato anunciou Priscila como sua vice e Guilherme como seu candidato. Então, aproveitando isso, fazer logo duas perguntas em uma. Eu vou dizer para você uma coisa, eu faço política no chão, conversando olho no olho com as pessoas, onde quer que eu esteja. E a gente sofre, inclusive por ser mulher, eu estou aqui com Nega, vereadora lá de Santa Cruz do Capibaribe, a gente sofre muito mais. E o que colocaram de fake news sobre mim ao longo desse tempo, falando sobre desistência, falando sobre alguém que ia dar um passo atrás, me diga uma coisa, qual é a lógica, né, de voltar atrás num projeto que não é meu? Não é um projeto individual. Não acordei um dia com vontade de ser candidato a governador de Pernambuco, não. Eu fui chamada para isso. Né? Pelo trabalho que a gente fez à frente da Prefeitura de Caruaru, combatendo a criminalidade, reduzimos os homicídios em Caruaru em 50% nos últimos 5 anos. No primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado, a gente já reduziu mais de 33%. A gente conseguiu resultados em Caruaru que me projetaram para além do nosso município. E que acaba pegando esse agreste todinho, a zona da Mata Sul, de pessoas que todo dia utilizam Caruaru para alguma coisa, porque vão comprar, porque vão vender, porque vão se atender na saúde, porque vão estudar nas nossas faculdades. E o que se tentou o tempo inteiro foi desmobilizar. Mas, olha, isso é parte de quem faz a velha política, aquela questão de arenga política, de tentar sufocar, muitas vezes até com dinheiro, que chamam de estrutura, para falar bonito, querendo comprar pessoas, apoios que efetivamente já estavam junto com a gente, e nós estamos aqui firmes, e em qualquer pesquisa que foi publicada até o dia de hoje, eu estou no segundo turno dessas eleições. Qual é a lógica Inclusive, saiu uma hoje, né? Saiu mais uma hoje, saiu uma anteontem, né? Tem saído pesquisa sempre, e a gente tem as nossas pesquisas internas, inclusive das qualitativas. O que é que o povo de Pernambuco quer? Quer alguém que possa mudar a sua realidade para melhor, com experiência comprovada. Não vamos embarcar numa aventura, não vamos voltar atrás. Veja, é mais lógico, vamos aqui, nós estamos falando com o Agreste pernambucano. Né? Eu estou aqui falando com quem conhece, e de quem eu falo como alguém que conhece de perto a realidade do Agreste, que reúne 72 municípios. Vocês já imaginaram a força que o Agreste de Pernambuco tem? É 26% do eleitorado. Se a gente pega a zona da Mata Sul, chegamos a quase 30%. Esse povo pode colocar um candidato a governador, ou governadora no caso, no segundo turno, e ganhar essas eleições. A gente se dá conta do poder que a gente tem para ir no voto a voto, no 1 a 1, no olho,
olho, fazer uma grande corrente para dizer que basta, que a gente está cansado de promessa, de gente que vem visitar a gente em época de eleição, para pedir o voto e ir embora e não voltar mais, chegar aqui de helicóptero, para prometer de novo para frente o que não fez para trás, ou para chegar pela primeira vez numa cidade que já deveria conhecer de perto. Então, Diógenes, venho aqui com o coração muito tranquilo, cumpri minha missão em Caruaru, agora está com a liderança de Rodrigo, deixamos projetos lá engatilhados, obras em licitação, para que trabalhei muito duro no primeiro ano de governo, quando a gente pensou que ia descansar um pouquinho, Guilherme, eu botei o pé no acelerador para dizer assim, a gente precisa garantir um segundo mandato melhor do que o primeiro, garantir as creches, garantir a saúde, garantir obras de calçamento, de asfalto, pegamos empréstimo, buscamos recurso de emenda parlamentar, recurso não oneroso, eu consegui 12 milhões no BNDES, sem ter que pagar, porque não era empréstimo não. Concorri no edital, fiz projeto, concorri e lá vai ser a estação ferroviária de Caruaru, requalificada todo com o direito do BNDES. Então, dá para fazer para o Pernambuco. Eu venho aqui com o coração muito tranquilo e feliz, fazendo o que eu gosto de fazer e conversando com a população para levar, para dizer que Pernambuco é muito mais do que a gente está vendo agora. Que a gente não pode estar andando cabisbaixo porque a gente tem um governo ruim. Temos sim, que não olhou para a segurança, está aí. Quando sai aqui o povo de madrugada para ir fazer a feira de Toritama, de Santa Cruz e Caruaru, faz a escolta um do outro, apela para Deus para poder garantir o direito de voltar. Nós não temos mais o direito de ir e vir, não só pelos buracos da estrada, mas porque a gente não tem segurança. E por que a gente não tem segurança? Porque não é prioridade desse governo garantir segurança para o povo. Porque quando eu chamei, Caruaru era a terceira cidade mais violenta do Brasil, quando eu me elegi prefeita. E eu disse, eu vou cuidar desse problema pessoalmente. E não é só porque eu fui delegada de Polícia Federal, não. É porque eu tenho capacidade de sentar numa mesa redonda e de colocar todos para serem parte da solução do problema. E assim foi feito. A gente trabalhou com a repressão, mas a gente trabalhou com a prevenção. A gente vai chamar as forças operacionais de polícia e vamos redesenhar. Nós vamos fazer o Juntos pela Segurança no Estado. Do mesmo jeito que a gente fez em Caruaru, garantindo efetivo e condições operacionais para as nossas polícias poderem trabalhar. Porque quem vive aqui em Jataúba sabe que não adianta ter uma dupla de policiais fazendo ronda 2 horas por dia. E também esse mesmo povo que está atendendo aqui está atendendo na cidade vizinha. Não dá para cuidar com prevenção desse jeito. No máximo, chega-se aqui depois de o crime acontecido 4, 5 horas. É isso que a gente tem visto em Pernambuco. Mas o que me anima é que dá para fazer muito melhor. Pois é uma questão bastante problemática, como diz outro. Na questão, Raquel, sobre a Sulanca. Nós temos, por exemplo, Jataúba é uma das cidades que é conhecida no polo de confecções de todo o Brasil, praticamente, calcinha e cuecas. Tem Alan aqui, que é um empresário do ramo de confecções, que está junto contigo nessa jornada. Qual o plano que você tem? Já que Caruaru também é um local que, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, que há 20 anos atrás, aqui 23, 24 anos, que diga, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma carroça e ir para Caruaru vender Sulanca, né? É isso aí. Então, é isso que a população de Jataúba quer saber. Como é que você vai manipular essas coisas, a questão da Sulanca? Porque calcinha e cueca vende e é uma coisa que é barato e as pessoas não ganham dinheiro. Se você perder um pacote com 100 peças, já perdeu a feira. É isso aí. Eu encontrei muitos de Jataúba, inclusive com Jacaré, que tem grande produção aqui, um dos campeões de venda lá no Moda Center, e com a família dele também, e quantos outros que a gente está conversando e estão em casa, sentado na máquina de costura, costurando, para garantir já a próxima feira, a feira de Toritama, a de Santa Cruz, a de Caruaru, trabalhar para fora, vender online. O que eu recebi de menininho lá do Moda Center e de Alan também, aquilo que a gente sabe que é necessário. A infraestrutura de estrada, a PS60, a duplicação da BR-104, a necessidade de acesso à água, a qualificação profissional, a creche. Precisa construir creche, sim, porque eu me comprometi em Caruaru a construir 8 mil vagas de creche. Tiraram onda comigo, brincaram com essa história durante a campanha, me chamavam de racreche, dizendo que não ia ter dinheiro para isso acontecer. Eu recebi a cidade com 1.000 vagas de creche, 1.500 de educação infantil, de menino de 4 e 5 anos. Entreguei com 7.800. E ainda tem um monte lá em construção. Quando a gente coloca um menino na creche, garantindo 5 refeições de qualidade por dia, lá ainda coloca o dentista, oculista, entrega o óculos, nutricionista, vacinação. O menino volta para casa já jantado e tomado banho, só para receber o carinho em casa quando chega com a mãe. Essa mãe... A gente vive o momento mais difícil da nossa história. A gente tem 1 milhão de pessoas em Pernambuco que passam fome. Aí a fome em Pernambuco tem uma cara.
A cara de uma mulher negra que tem um monte de filho para cuidar e que não sabe o que fazer. E é com esse público que a gente quer conversar. Essa mãe que está na máquina de costura, que muitas vezes está recebendo ali R$100 por semana, está tirando pelo de roupa, recebendo 20, 30 reais por dia. É com essa mãe. Se a gente garante a creche para ela, eu construí em Caruaru, dá para construir em Pernambuco. Construiremos 60 mil vagas de creche. Dá para construir maternidade em Pernambuco, porque eu construí em Caruaru. Já disse aqui quanto custa, sei quanto custa e sei fazer. Até o projeto de lá já está disponível, se a gente quiser replicar. São 70 leitos lá, com centro de parto normal, garantia de dignidade à mãe que vai ter seus filhos lá. Então, a gente vai construir creche, nós vamos construir estrada, acabar com as obras dessas adutoras e garantir água na torneira da casa do povo. É inadmissível que a gente tenha aqui no século XXI, não tem água para beber em casa, não é isso? Você acabou de me dizer, não foi, França? Comprou um caminhão-pipa hoje? A quanto? 100 e pouco. Tem canto, se for mais distante, é 240. Se a água for bruta, é 180. Se for tratada, é 200 e pouco. Para a mãe que ganha o Auxílio Brasil, que era R$400, agora vai para 600, se ele gasta 200 no caminhão-pipa, se ela gasta 60 na conta de luz, 120 no botijão de água, não sobra dinheiro para comprar comida, nem para comprar roupa, nem para nada. Então, a gente precisa garantir que o povo possa viver do seu trabalho, dar de comer a quem tem fome, através de políticas de assistência social na veia mesmo, e garantir qualificação profissional, garantir a creche para a mãe sair para trabalhar e a gente conseguir chegar junto do empreendedor. Não como adversário. O governo Paulo Câmara cobra muito imposto e acaba sacrificando a vida de quem quer empreender. Não deixa nem sair de casa com a roupa para vender, porque é roubado. Garantir segurança para esse povo, garantir crédito. Crédito. Com crédito o povo vai, compra, trabalha. Ninguém quer aqui crédito para botar no bolso e para ir gastar com outra coisa não, com farra. Quer crédito para trabalhar, para comprar tecido, para comprar aviamento e para produzir. Então, não tem solução fácil para problema difícil. Não é assim, é uma bala de prata, Diógenes, e resolver é uma coisa só. É uma série de coisas que tem que ser feita. Agora, o melhor de tudo é que eu sei como fazer. É que eu sei como fazer. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu já sei por onde começar. Tem muita gente que vai precisar aprender, que se coloca como candidato a governador, mas que vai precisar aprender. Aprender sobre polo de confecções, entender como é que se faz projeto, como é que gasta o dinheiro, como é que consegue chegar na vida do povo. E eu sei exatamente, a partir do primeiro dia, por onde começar. É interessante, né, quando a gente fala, né, do polo de confecções, né, do Agreste. Hoje, o Agreste é o segundo maior colégio eleitoral do estado, né, com 1.800.329 eleitores. E Santa Cruz, esse cinturão aqui, Santa Cruz, Jataúba, Toritama, né, são grandes produtores, né, de confecção. Por exemplo, Jataúba a gente produz em média 1 milhão de peças íntimas mês, aliás, semana. Então isso é muito, né? E as principais vias de escoamento dessas produções são as estradas, que a gente vê a situação como estão, né? Seja a BR-104, a 145, a 160, a 101, a 232, né? Que é uma obra que não acaba nunca. Então, quais são os seus planos para melhorar essa infraestrutura de Pernambuco? Assim como você fez em Caruaru, né? A Via Parque hoje é a menina dos seus olhos, podemos dizer assim, né? Para retomar essa infraestrutura viária em Pernambuco. Tu conhece a Via Parque, Diógenes? Conheço. A Via Parque é um parque linear que a gente fez ao longo da linha do trem. Ele tem 8 quilômetros. Sabe o que é massa disso aí? A gente garante qualidade de vida, diminui a violência. Quando você constrói, para quem não conhece, a Via Parque, a gente pegou a linha do trem, ela liga Caruaru de leste a oeste, e a gente foi construindo um parque que tinha ciclovia, pista de Cooper, quadra poliesportiva, quiosques para comercialização de alimentação. Sabe quantos negócios se abriram ao redor da Via Parque? A gente fez uma pesquisa. 500 negócios. É o cara que começou a vender uma tapioca, é o outro que começou a vender uma água de coco, vendeu lanche, abriu um café, abriu um negócio de vender carne, supermercado, farmácia. Aquilo ali não era nem utilizado, porque era um lugar ermo, onde só tinha bandidagem. Inverter essa lógica e garantir o investimento para transformar um lugar ruim, inseguro, num lugar que gere prosperidade. Todo mundo quer ser feliz no lugar que vive. Aí diziam assim que a gente estava condenado a ser uma cidade feia, Guilherme. Que não, Caruaru não pode ser uma cidade bonita, por que não?
Nós precisamos de uma cidade agradável, que as pessoas tenham o ânimo de botar a cadeira para fora de casa, como o povo gosta do interior, se balançar numa cadeira de balanço e poder conversar com iluminação de qualidade, com câmera de monitoramento, com um parque na frente onde as pessoas podem brincar, um parquinho onde as crianças podem se divertir, pode levar seu cachorro para passear. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre transformar a vida de gente para melhor. A infraestrutura do Estado. O Estado de Pernambuco tem investido muito pouco em infraestrutura. Isso diga saneamento, água, estrada. Esse é o retrato do descaso do governo Paulo Câmara. E é muito difícil, eu digo sempre, andar no agreste de Pernambuco e pedir voto para o candidato dele. Eu digo que o cara é corajoso. Eu faço um desafio sempre a ele, ando na feira. Eu quero ver ele andar na feira, tranquilo, conversando de banca por banca, porque não tem projeto de apoio ao agricultor familiar, não tem aração mais, não tem mais máquina para fazer estrada, barreiro, barragem, não tem mais distribuição de cimento. O IPA se acabou, o ITERP se acabou. Então, e em Caruaru, o que é que a gente fez? A gente fez silagem, a gente comprou máquinas, a gente conseguiu fazer aração, plantação, irrigação, e conseguimos construir um galpão na central de abastecimento de Caruaru. Em Jataúba, o povo compra na SEACA também. E comercializa lá. Um galpão para o agricultor da agricultura familiar, poder comercializar sem intermediário. E aí conseguir garantir o seu sustento. É um enredo essa história. Precisa de muito alinhavo para fazer as pessoas poderem ter condição melhor de vida. Precisa colocar no peito e dizer assim, eu vou resolver essa história da 232. Está amarrada, tem um processo judicial que se arrasta desde a época do governo Jarbas Vasconcelos sobre a entrega ou não da obra da 232 de Caruaru até Recife. Quem aguenta mais essa conversa? Tem que resolver, porque todo dia no buraco alguém se acidenta. Estava ele gravando um vídeo, Alan Carneiro, na PS 160, e todo mundo que viu o Instagram dele viu muito bem que acidentou-se uma pessoa atrás. Podia ter morrido. Não podia ter morrido? Podia. Vários já morreram. E é essa a realidade que a gente vê. Tem, assim, acabar a obra da 104, fazer a PS 160, garantir a requalificação da 232, ampliar primeiro até Arco Verde, depois até Serra Talhada. Né? Agora, tudo tem que ter começo, meio e fim. Esse governo nem começa as coisas, quando começa, chega no meio e não termina. Né? Tem que ter, e aí é o que eu digo, a necessidade de experiência comprovada de alguém que não sossega. Me chamam de teimosa, viu? Eu digo essa história sempre. Ela é teimosa, não, eu sou obstinada. Eu não largo o serviço no meio enquanto ele não está terminado. E foi com isso que eu não perdi R$1 em Caruaru, de dinheiro de convênio, de contrato, de creche, de financiamento. Todo o dinheiro nosso era obrigação a executar, porque dinheiro é difícil de conseguir. Mas é o dinheiro suado do povo da gente, que paga imposto. Né? Não tem que transformar em benfeitoria para o povo. Raquel, antes de falar com os meninos aqui, com os meninos assim... Eu gostei dos meninos, os meninos Guilherme Coelho, os meninos Alan Carneiro. Eu queria fazer uma pergunta, porque a senhora está neutra perante o governo federal, até o momento, né? A senhora não decidiu. Caso chegue no segundo turno, a senhora esteja no segundo turno e o Lula ou Bolsonaro... Nós estaremos. Quem a senhora apoiaria, ou como a senhora apoiar até chegar a essa campanha? O meu partido, o PSDB, decidiu por ter uma candidatura. A candidatura da senadora Simone Tebet ao governo federal. Ela é candidata a presidente da República. Agora, isso é muito importante falar sobre isso agora, porque você está vendo em Pernambuco um show de candidatos que querem ser o padrinho, querem ter como padrinho Lula, outros que querem ter como padrinho Bolsonaro. Eles estão se estapeando para ver quem é apoiado por quem. E eu falei sobre isso ontem na nossa convenção em Recife, anteontem. Eu quero ouvir desses. Eu não vi um falar sobre os problemas de Pernambuco. Enquanto eles estão brigando por apoio, eu estou brigando por Pernambuco. Enquanto eles estão brigando por apoio, eu quero saber quem termina a obra da 104, quem termina a obra da 232, quem entrega água, quem sabe do sofrimento da água aqui em Jataúba e vai trabalhar incansavelmente para garantir água na torneira da casa do povo. Dentro dessa história de brigar lá por cima, eu digo que quem quer que seja o presidente da República, eu vou ter meus projetos debaixo do braço para buscar dinheiro. Vou contar com o senador da República lá, Guilherme Coelho, que vai nos ajudar nessa caminhada. A gente foi capaz de fazer isso, não só com Temer como presidente, quando eu fui prefeita de Caruaru, como também com o Bolsonaro. Busquei recursos dos dois e consegui. Dinheiro para feira, dinheiro para creche, dinheiro para destravar da maternidade, dinheiro para fazer obra que pudesse melhorar, mudar para melhor a vida do povo da minha cidade. Quando a gente ganha eleição, os palanques se desmontam. Quem não sabe disso é o candidato do governo, é o governador Paulo Câmara, que acaba virando as costas para todo mundo. Mas, desmontada a eleição, desmontados os palanques, a gente tem que cuidar do povo de Pernambuco. Assim eu cuidei do povo de Caruaru. Paulo Câmara passou por 3 candidatos a presidente da República e não entregou nada. 3 presidentes. Passou por Dilma,
passou por Temer e passou por Bolsonaro. Então, quer dizer, o que importa nessa história é respeitar a vontade do eleitor pernambucano, que vai escolher o seu presidente da República e ter a capacidade de, eleita governadora de Pernambuco, se o povo de Pernambuco me der essa honra, de poder ter projeto e buscar o recurso, que quando você tem recurso, o dinheiro chega, e quando você tem projeto, o dinheiro chega para poder construir aquilo que a gente se comprometer com a nossa gente. A gente agradece a todos vocês, né, que estão sintonizados, ouvindo, curtindo e compartilhando o programa Entre Linhas. Vamos agora ao vivo, né, diretamente para a cidade de Caruaru, né, com o nosso amigo, parceiro, né, Américo Rodrigues, né, do Bloco Cenário. Também a gente tem essa parceria, que também gostaria de fazer um questionamento a você, Raquel. Américo, boa tarde, bem-vindo ao programa Entre Linhas. Boa tarde, Diógenes, boa tarde, França, boa tarde a candidata ao governo do estado de Pernambuco, Raquel Lira, e as demais pessoas presentes aí no estúdio dessa rádio tão importante aí de Jataúba, desse programa tão importante que a população acompanha no dia a dia. Ex-prefeita, eu tive esse final de semana na capital pernambucana, acompanhei a sua convenção, acompanhei também outras convenções que aconteceram durante o dia de ontem, não é? E as chapas, elas já foram, de fato, anunciadas, não é? Desde a semana passada. Cada chapa tem sua peculiaridade. Enfim, eu gostaria que a senhora falasse aqui para os ouvintes qual a diferença da composição da sua chapa para as demais. Para vocês eu deixo um abraço e uma boa tarde. Valeu, Américo. Obrigado. Américo, obrigada. Um abraço para você, para a Carol, do Bloco Cenário de Caruaru. Tem feito um trabalho lindo lá. E esteve com a gente, inclusive, nesse final de semana. A gente tem a emprestar, cada um de nós, a nossa biografia. Né? Tudo aquilo que a gente fez durante a vida e aquilo que a gente se propõe a fazer, não com promessas vazias, porque promessa todo mundo faz, discurso bonito todo mundo faz. O difícil é fazer a diferença. Eu venho aqui como alguém que já tem experiência comprovada, seja como advogada do Banco do Nordeste, delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, 2 vezes deputada estadual, secretária de Eduardo Campos, de Criança e Juventude, por 2 anos, e 2 vezes prefeita de Caruaru, eleita e reeleita com quase 70% dos votos. A gente teve a capacidade de transformar a cidade de Caruaru. E de onde eu venho, ali, como eu disse, com cerca de 80% de avaliação positiva, depois desses 2 mandatos que estive à frente da Prefeitura de Caruaru. Guilherme Coelho é um cara de Petrolina. A gente conseguiu construir uma chapa que apresente Pernambuco e que a gente se comprometa com cada uma dessas nossas regiões. Ele vem do Vale do São Francisco, foi deputado federal, foi 2 vezes prefeito de Petrolina, é engenheiro agrônomo, agricultor, como ele gosta de dizer, planta uva e manga, exporta, vem de um lugar que da terra árida conseguiu fazer um oásis, que parece que a gente vê na televisão, parece que é até outro mundo, Guilherme. Mas isso dá para ser feito em outras regiões do nosso estado e nosso sonho é esse. Era o sonho do seu pai, Oswaldo Coelho, que tantas vezes representou Pernambuco lá no Congresso Nacional como deputado, e é meu sonho também, de poder levar aquela energia, aquela capacidade de mudar o chão e transformá-lo em terra de prosperidade para outras regiões de Pernambuco. E a gente traz também Priscila Krause. Priscila Krause foi uma voz corajosa, é uma voz corajosa na Assembleia Legislativa. Os desmandos de mau uso de recurso público feito pelo governo do Estado, que muitas vezes deixou de empregar dinheiro na saúde e infelizmente, as notícias e as denúncias formuladas por Priscila permitiram a gente enxergar e economizar dinheiro, porque o Ministério Público foi atrás, o Tribunal de Contas foi atrás, a Polícia Federal foi atrás, a partir de denúncias formuladas por ela, na busca da eficiência do gasto público e do respeito ao dinheiro público. Eu sempre aprendi, minha família faz política em Pernambuco há mais de 50 anos, e assim, eu faço um desafio para buscarem alguma notícia nossa, algum processo contra nós, contra mim, contra meu pai João Lira, contra meu avô João Lira, cada um prefeito de Caruaru 2 vezes. Meu tio Fernando foi deputado federal por 6 vezes. Eu faço um desafio procurar um processo meu de desvio de dinheiro público. Não tem. Nós somos uma chapa ficha limpa. Cada um que está aí apresentando suas chapas sabe que tem suas dores, de quem já enfrentou muito os dissabores de ter processos criminais, inclusive de investigação criminal. Nós temos uma trajetória honrada, mas a gente não deixou de fazer, não. Muito pelo contrário. Nós entregamos o resultado à população, transformando os lugares onde a gente esteve. Cada um de nós no seu canto.
mudar o chão em que a gente vive. Então, Américo, eu venho aqui com muita tranquilidade, de coração cheio de energia positiva, como você viu lá durante a nossa convenção, de levar essa nossa mensagem de fé, de esperança e de renovação que Pernambuco precisa, porque está todo mundo muito cansado. Cansado de discurso, cansado de promessa vazia. E eu não venho aqui prometer nada, não. Eu venho me comprometer, como alguém que está acostumado a acordar de manhã bem cedo e dormir tarde. Você me conhece de perto, sabe como sou determinada para a gente poder transformar o lugar que a gente vive. Vou fazer isso, se o povo de Pernambuco me der essa honra, olhando para o interior do Estado, sobretudo, e garantindo investimento por igual, fortalecendo as nossas potencialidades, seja da fruticultura, do caprino, do ovino, né, da produção têxtil que a gente tem aqui no nosso agreste e também dos grandes serviços que a gente tem na região metropolitana do Recife. Então, obrigado, Américo, né, e desde já, né, externar a nossa solidariedade, né, a você, Américo, né, pela perca da sua mãe, né, Dona Graça. Eu mandei um abraço para ele, né? Ela tinha sofrido muito, viu? Isso. Eu vim acompanhando o sofrimento deles e mandei também um abraço. Um forte abraço, parceiro. Obrigado pela parceria. Aproveitando o ensejo, vamos dar boa tarde aqui a Guilherme Coelho, candidato ao Senado. Seja bem-vindo, Guilherme, ao programa Entre Linhas. Eu gostaria de abraçar a todos, ouvintes do programa, a equipe técnica, dizer que para mim é uma honra muito grande integrar a chapa de Raquel Lira ao governo do estado de Pernambuco. Eu gostaria de dizer que o que nós fizemos entre o Cidadania e entre o PSDB foi fazer uma chapa complementar, né? Tem assuntos lá do São Francisco que vão se juntar aos assuntos do Agreste, que Raquel domina, que vão se juntar aos assuntos das necessidades da região metropolitana, e aí nós vamos ter uma chapa que vai conhecer vastamente todo o estado de Pernambuco. Eu sou engenheiro agrônomo, sou agricultor, eu venho de uma terra que não tinha futuro de nada há 60, 70 anos. Era uma terra seca, muito árida. A gente costuma dizer que lá a gente criava cobra, tatu, calango. A gente mexia com isso. E Deus foi tão bom com a gente que Deus nos deu o sol de graça, não cobra nada, que Deus é gente boa, deputado. Deus nos deu a água e Deus nos deu a terra e deu homens para trabalhar. Hoje, para vocês terem uma ideia, 40% de toda a fruta exportada do Brasil sai do Vale do São Francisco, da região de Petrolina ali. Então, eu venho com esse espírito de defender o estado de Pernambuco em cada setor. Eu fiquei impressionado. Eu tenho que dizer que eu não conhecia, tá certo, o que eu vi hoje, uma potência que vocês têm aqui de geração de emprego, de renda, de pessoas que a gente cumprimentou hoje, de outros estados. A gente viu da Bahia, do Maranhão, do Piauí. Minha gente, que coisa maravilhosa que vocês têm aqui. Um povo que sabe fazer, que emprega, que tem um nome, um conceito, e vocês mandam para todos os lugares. Então a gente vê aqui uma região forte. Como nós temos lá a nossa agricultura forte da fruticultura, nós temos aqui a região do polo, tá certo? É um polo muito importante para a economia do estado. Raquel é daqui, Raquel conhece, Raquel já fez, Raquel tem uma disposição enorme de fazer. Raquel já foi testada pelas urnas várias vezes, sempre com vitórias. E a gente tem certeza de que nós vamos chegar lá no segundo turno e nós vamos chegar ao governo do estado de Pernambuco. O papel do senador, ele é o representante do estado na federação, dentre outros, é trazer recursos para o seu estado. E eu sei fazer isso. Eu já fui deputado federal, eu sei os caminhos, eu sei na porta que bater, e os projetos vão chegar lá, e eu haverei de defender o nosso estado em todas as suas regiões. Por isso, deputado Alain, que nós estamos rodando, eu venho aqui para ouvir vocês. Vocês aqui entendem. Eu entendo lá do meu tampo de chão, mas aqui hoje o que eu fiz muito foi perguntar, para ouvir, entender como vivem vocês e o que nós podemos cada vez mais. E só para concluir, para passar aqui a palavra para Alain, o que eu entendo é de transportar água de um lugar para outro. É isso que a gente fez em Petrolina. Para vocês terem uma ideia, daqui de Santa Cruz do Capibaribe para Petrolina são 190 quilômetros. Só dentro de Petrolina, dos projetos de irrigação, nós temos 180 quilômetros de canais. Imaginem que nós fazemos lá transportar água. Então, quando eu venho aqui, eu estava dizendo a Raquel, eu quero saber
começa a adutora do Alto Capibaribe. Eu quero estudar isso, porque a minha vida é estudar e transportar água. Onde chega a água, chega tudo. Chega uma melhor educação, chega uma melhor saúde, chega um comércio mais forte, seja um serviço mais forte. As pessoas melhoram de vida, chega a prosperidade. E esse é o meu compromisso com o Estado de Pernambuco. Senador, é o seguinte, eu conheço a região lá de Petrolina, que eu morei quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu passei quase um ano lá, porque eu tenho família lá. E conheci da forma como o senhor está dizendo, que era um seco, aquela parte ali que descendo para o lado do Pão de Açúcar não, Sobradinho. Era ali, não existia nada, justamente só mato e o rio correndo. Uma das coisas que eu quero saber, que o senhor é um bem conhecedor, sobre a região nossa aqui, que é uma região seca, entendeu? Você vê que é o nome de Agreste, mas é uma região que Agreste não existe nada, principalmente essa área aqui de Jataú. Qual o senhor, como senador, chegando lá, qual o projeto que o senhor tem de mão, assim, de primeira mão, principalmente para essa região? Porque precisamos, e eu sempre faço esse tipo de pergunta às pessoas diretamente para a nossa região. Cada vez mais fortalecer o polo de confecção. Hoje a gente encontrou muita juventude lá. E aí precisam chegar às escolas técnicas, precisam chegar às escolas, vamos imaginar, às faculdades. Esses jovens que a gente tem hoje, eles não podem parar de estudar. Eles têm sempre que ter esta oportunidade pertinho deles, para que eles possam cada vez mais crescer e prosperar. Em relação à água, a gente tem aqui uma adutora do Agreste que precisa funcionar na sua plenitude. Nós temos essa adutora do Alto Capibaribe que não conclui. Você tem um Serra Azul que precisa ser melhor utilizado. O que eu quero dizer é que nós não podemos ter limites. Isso é um compromisso meu com Pernambuco. Nós sonhamos lá grande, você viu isso. Ali teve muita gente que diz, desistam disso, vocês não vão para lugar nenhum. Não está vendo que esse negócio não vai. Por isso que tem uma placa lá na porta, quando você chega em Petrolina, mas assim, Petrolina, terra dos impossíveis. Por quê? Porque a gente não sabia que era impossível, fomos lá, trabalhou e deu certo. Então, como a gente não sabe que é impossível, então, essa questão do Agreste me dói muito, porque isso, a gente sabe que não cresce muitas coisas aqui de pequenas empresas, de pessoas que querem continuar aumentando os seus negócios, e o pior é faltar água na torneira das pessoas. Então, nós precisamos pensar grande para viabilizarmos recursos, e eu me comprometo, Raquel, no Senado Federal, porque o dinheiro existe. Pensa que o dinheiro existe? Nós temos que ter a capacidade de um representante que pegue o dinheiro e traga para Pernambuco. Porque senão ele vai para São Paulo, senão ele vai para o Paraná, senão ele vai para o metrô do Rio de Janeiro. E a gente fica aqui olhando e não recebe o recurso. Então esse é o meu compromisso com Pernambuco. É o que eu sei fazer. Transportar água e conseguir dinheiro para as obras de infraestrutura. Dá uma boa tarde também ao candidato a deputado estadual Alan Carneiro. Alan Carneiro que está sendo entrevistado corriqueiro aqui, na terceira vez participando do nosso programa, então a gente sempre agradece nessa disponibilidade. Virando sócio, né? Estou virando sócio. Então, boa tarde, Diógenes. Boa tarde, França, Raquel, Guilherme e todos os amigos que aqui estão presentes. Eu queria até citar aqui uma turma boa que está acompanhando esse projeto aqui. Mandar um abraço muito especial também para a turma que está ouvindo esse programa também. Eu já estou praticamente sócio aqui da rádio. Vou voltar muito mais vezes, pode ter certeza. Mas eu queria citar de forma muito especial aqui a turma que acompanha aqui no estúdio também, o Cícero, do Jacubi, o Tantão, José Sival, Michele Vieira, Edinaldo Esquisito, Júnior Oliveira, Nininha, Jerusa, Eusébio, Arthur, a família também de Ricardo, que é aqui de Jataúba também, o Ronaldo Bernardino, o Deildo Palmeirense também, o Romário de Consuelo, enfim, todos os ouvintes, os amigos que acompanham essa entrevista. Tem sido realmente uma experiência interessante para mim viver a disputa de um cargo proporcional. Vou disputar o cargo de deputado estadual. A nossa pauta é o polo de confecções, até porque, assim como o Guilherme é um profundo conhecedor lá da área da irrigação, da terra, da água, do transporte da água, eu me criei dentro de uma confecção, dentro de uma produção de confecção. O meu dia a dia e da minha família é na confecção, e é disso que eu vou trabalhar, principalmente para a nossa região. Eu tenho caminhado aí por mais de 10 cidades no estado de Pernambuco, principalmente aqui no Agreste. Tenho ficado impressionado, porque já conheço o polo, mas ele é muito maior do que a gente possa imaginar.
A gente viu hoje, inclusive, lá no Moda Center, são milhares e milhares de pessoas que sobrevivem da confecção, que têm a atividade da confecção, como já está, inclusive, um dia viveu da agricultura e hoje vive da confecção, praticamente toda a zona rural dessa região sobrevive e cabe aí aos atores políticos e ao poder público, principalmente estadual, promover as mudanças que essa região precisa. Infelizmente, Raquel, a gente ainda está debatendo problemas que são básicos. Então, eu sou um paraibano, cheguei aqui em 1996, e de lá para cá, eleição a eleição, o debate é sempre, infelizmente, sempre o mesmo. É sempre a água que nunca chega, é sempre a estrada que nunca termina, é sempre o reconhecimento do produtor que nunca chega, as oportunidades para a juventude que nunca acontecem. Infelizmente, a gente está tendo que debater o básico do básico. E eu digo sempre o seguinte, se a gente quiser alcançar um resultado diferente, a gente vai ter que escolher um caminho diferente. A gente tem aqui no estado de Pernambuco vários projetos que são colocados para o governo do estado de Pernambuco, mas principalmente no momento como esse, que o estado está praticamente arrasado, quebrado. Infelizmente, hoje Pernambuco é um dos estados mais pobres do Brasil, isso é lamentável, a população está sofrendo, está passando fome. A gente não pode se dar ao luxo de perder mais 4 anos, da gente aguardar mais 4 anos para que alguma coisa aconteça. A gente tem vários nomes colocados na disputa para o governo do estado de Pernambuco e nós temos Raquel Lira, que mais do que uma boa candidata, ela já provou que é capaz de fazer. Ela tem aí os requisitos, a qualificação, a prática, acima de tudo, como exemplo. A gente tem, como eu coloquei vários nomes, e a gente tem inclusive algumas apostas. Já imaginou se a gente apostar mais uma vez, errar mais uma vez? Serão mais 4 anos de sofrimento, daqui a 4 anos... Talvez a gente não tenha essa oportunidade, e eu acho que a gente tem que aproveitar muito. Quando a gente vai buscar um médico para um filho nosso, quando a gente vai buscar um profissional para a agricultura, a gente quer contratar um bom profissional, alguém que resolva o problema. Então, se eu estou diante aqui de nomes que já provaram que conseguem resolver os problemas das suas cidades e podem trabalhar para o Pernambuco, acho que a hora chegou. A gente está muito confiante nesse projeto, vem levantando bandeira já há vários meses. Fiquei muito feliz com a convenção, com a emoção que a gente viveu por lá. Alguns amigos que aqui estão também e outros amigos que estão abraçando o nosso projeto, que tem aí realmente Pernambuco como o seu ponto principal. Pode ter certeza, assim como Raquel, assim como Guilherme, assim como eu, a gente poderia estar vivendo a nossa vida ali, cuidando da nossa vida familiar, do nosso trabalho. A gente já tem, entre aspas, aí, o nosso sustento, mas a gente não pode ser omisso num momento como esse, em que Pernambuco, infelizmente, está arrasado. A gente vê aqui a 660, mais 4 anos de abandono, as pessoas estão perdendo a vida diariamente, seja na rodovia, seja na espera aí de um leito de hospital. Infelizmente, assim, a gente vive uma situação dramática e cabe à política, cabe à população, ela realmente fazer uma opção diferente e escolher pessoas que realmente têm um projeto, que já provaram aí também a capacidade de poder executar esses projetos e a gente poder transformar Pernambuco, devolver aquilo que Pernambuco, acho que tem até como destaque no Brasil, que é o orgulho pernambucano. O pernambucano hoje ele está triste, ele está cabisbaixo, ele está sem uma perspectiva. A gente nunca viu, a gente passa nos sinais de trânsito de Pernambuco, a gente vê a população carente, mendigando, muitas vezes sem oportunidade. A juventude, 1/3 do jovem pernambucano nem trabalha nem estuda. A gente, lá em Santa Cruz, por exemplo, tinha a única escola de qualificação que a gente tinha, que era o Senai, e fechou. Isso acaba comprometendo. Tem um dado, inclusive, Raquel, que a gente estava vendo, depois que foi feita a duplicação da BR-232 para Caruaru, Caruaru cresceu num volume muito maior do que Pernambuco e que o do Brasil. Então, o investimento em estrutura, em qualificação e educação, ele realmente promove aí verdadeiras mudanças na sociedade. Eu tenho certeza que esse time, que essa equipe que foi montada, o nosso palanque, essa equipe que é uma equipe não somente que vai ter uma boa proposta, mas que vai ter a capacidade de tirar as boas ideias do papel. Podem ter certeza. Assim como a gente conhece a realidade da costureira, do cortador, do cara que está aí nesse momento trabalhando na confecção, na zona rural, no comércio, podem ter certeza. Eu conheço a realidade de Jataúba, com a realidade dessas outras cidades. Eu vou ser, inclusive, uma ponte das ideias para Raquel Lira, para Guilherme, para Priscila, enfim, para toda
a nossa equipe e, se Deus quiser, a gente vai transformar Pernambuco. A gente não vê aqui construir um discurso bonito, até porque os discursos, inclusive, sempre são colocados a cada 4 anos, mas se a gente ouviu as mesmas promessas há 4 anos atrás das mesmas pessoas, eu acho que a gente tem que raciocinar um pouco e refletir e votar aí com muito mais, eu diria que nesse momento, razão. Vamos deixar a emoção de lado, vamos avaliar o cenário e não vamos dar aí mais oportunidades para promessas que a gente não sabe se vai dar certo, ou os mesmos projetos, né, das mesmas pessoas, ou que mudaram de lado, ou que estão ali tentando trazer uma nova linguagem, mas que na realidade fazem parte do projeto que infelizmente afundou Pernambuco, mas se Deus quiser, a gente vai resgatar esse estado com uma equipe que vai trabalhar muito, 4 anos, muito forte, e vai devolver tanto à região metropolitana, quanto ao Agreste, quanto ao Sertão, aí o orgulho pernambucano e, acima de tudo, a dignidade. A gente agradece, né, a participação de todos. Infelizmente, o nosso tempo passou, né, extrapolou, mas a gente sabe a correria que é, Raquel, principalmente agora são 61 dias corridos, né, intensos. Mas a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de você, Alan, Guilherme, a sua, Raquel, também. Externe os nossos agradecimentos à Priscila Krause. A gente acompanha a política de perto, né? Sabe que é uma chapa que tem a política na veia, né? De berço. Você e Priscila, né? Filhas, né? de políticos tarimbados, né? Conhecidos em Pernambuco, ex-governador. E você também, Guilherme, com sua experiência política. Então tem muito a externar, né? Ao povo pernambucano. A Alan também como representante do Polo de Confecções. Então, muito obrigado pela participação aqui no programa Entre Linhas e, como a gente sempre diz, né, as portas do programa estão sempre abertas. De segundas e sextas-feiras, estamos ao ar de meio-dia às 14 horas aqui, tanto na rádio Jatoba FM, né, e também através do Facebook. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Diógenes França, a oportunidade de estar aqui na Rádio Jataúba. Agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, né, voltando da escola. A gente sabe do desafio que é um período eleitoral. Você fala 61 dias, meu Deus do céu, é muito rápido que vai passar, mas nós já estamos nessa estrada, nessa caminhada de muito antes, né? Eu já estou andando há uns 15 meses, pelo menos, e tem 12 anos que eu que decidi entrar na vida pública por vocação, por missão, compreendendo que a política é o melhor instrumento de a gente poder mudar a vida das pessoas para melhor. Nesses últimos anos disputei 4 eleições, essa é a 5ª, e eu tenho certeza que o povo, mais uma vez, vai me honrar com a oportunidade de poder servi-lo. Quero agradecer a Guilherme, a Alan, a todos os nossos companheiros que estão nos acompanhando aqui em Jataúba, aos vereadores que estiveram com a gente lá em Santa Cruz de Caparibe, no Moda Center, Zeba, Capilé e Emanuel, Nega, que também estava lá junto com a gente. Vamos à luta, vamos continuar na estrada, levando essa nossa mensagem de fé, de esperança, e agradecendo a vocês pela oportunidade de poder estar aqui conversando com essa população. Jataúba, Brejo, Santa Cruz e um pedacinho da Paraíba, né? Só para complementar aqui, eu queria avisar que o Capilé está aqui com a gente aqui, viu? Presente. Forte abraço aí, Capilé. Capilé a gente agradece a todos, né, que estão aqui acompanhando, Raquel, Guilherme. As portas estão abertas, como ele falou. Agora, da próxima vez, vamos fazer as 2 horas, né? Já pensou, França? já pensou? Uma entrevista dessa foi... Pessoal, passou ligeiro, não foi? Dando os parabéns para tu já pensou? Vou deixar uma reflexão só aqui. Já pensou o governador do Agreste de Pernambuco, para, em vez de pedir licença para entrar no palácio, trazer o governo para cá, para resolver o que precisa ser resolvido? Pronto. É sobre isso que a gente quer conversar daqui para frente. Fica à vontade e obrigado a todos. Valeu. Até o próximo, se Deus quiser, viu? Obrigado a você que estava sintonizado através das ondas sonoras da 87,9 e também ao vivo através do Facebook. Tchau e até sexta, se Deus assim nos permitir.